Trazendo a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Glória a Jesus, dando continuidade assim ao pastor Eliésio, não com tanta sabedoria, não com tanta habilidade com a palavra, não é? Glória a Deus, mas trazendo aquilo que o Espírito Santo colocar ao meu coração a falar à igreja. Quero ser porta-voz do Senhor, com toda a humildade e submissão, porque nada tenho, nada sou, mas o Senhor Deus, Ele é grande. Amém. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 12, aleluia. Vou só aqui deixar um versículo, né, e vou estar fazendo a explicação dos outros, que diz assim no versículo 13, 12, 13, que diz assim: quando ele bateu ao postigo da portão, veio uma criada chamada Rode, vem ver o que era, e reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem fez-o entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Glória a Jesus. Aleluia. Nós estamos aqui numa narrativa das histórias, né? Histórias marcantes da palavra de Deus, que foi o início, né, da igreja, os Atos dos Apóstolos. Olha, você pode dar continuidade a este livro, viu? Com as suas atitudes, você pode dar continuidade a esse livro. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala que aqui Herodes começa a perseguir a igreja, e ele começa a perseguir a igreja, e diz que por algum tempo o rei mandou prender alguns da igreja, e simplesmente para maltratar. Ele queria maltratar, ele queria chamar atenção, porque havia uma perseguição do povo que começou a evangelizar, do povo que começou a trazer a palavra de Jesus, o que acontecera com Jesus, os milagres de Jesus, e que Jesus veio para salvar a humanidade. E por aí, né, o rei, ele estava assim com menos cartaz, não é? Porque estava sendo anunciado o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. E havia uma perseguição à igreja, porque havia mudança também de todos aqueles conceitos de leis, não é? Havia uma certa mudança, o véu do templo foi rasgado, as pessoas teriam liberdade, não é? E aí havia uma grande, uma grande mudança na história daquele povo. E aí diz que a Bíblia que o rei Herodes, ele mandou passar a fio da espada a Tiago, e diz que o povo judaico, e ali no seu reinado, eles ficaram contentes com essa situação, e eles vendo que isso era agradável, no versículo 3, né, diz que mandaram prender também a Pedro, aleluia, e era o dia de pães asmos. E aí ele prendeu a Pedro e mandou escoltas atrás de Pedro, e estava ali Pedro ali totalmente, acho que eles têm uma certa insegurança, tinha que ter muito soldado, né? Porque o Deus que Pedro servia, Jesus não era somente um rei da sociedade, ele era um rei que tinha todo o poder. A ele pertence todo o poder. Eu acredito que haveria dúvida o que poderia acontecer com eles ou com Pedro dentro daquela situação que ele se encontrava. E aí diz que a escolta foi grande, e soldados para o guardarem, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas aqui no versículo 5 diz que mais havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Olha, queridos, essa parte aqui eu quero me deter um pouco, porque quando se fala de oração, nós precisamos estar unidos. Quando se fala de intercessão, precisamos estar unidos. Quando você se submete ao Senhor em oração, se humilhando diante dele para buscar pelo Brasil, você vai buscar também pelas autoridades constituídas. E é como se você estivesse ao lado deles para dar certo. É como se fosse um somatório para fazer dar certo.
você vai se colocar como igreja. E aqui a Bíblia fala que o povo estava fazendo incessante oração por Pedro, porque Pedro estava na prisão. E uma coisa que me faz lembrar, no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 6, versículo 7: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas das vezes nós não queremos orar, quantas das vezes nós não queremos nos humilhar, quantas das vezes parece que nos custa a buscar, mas no livro de Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, diz: aqui, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe, você quer ver a mão de Deus agir em seu favor, agir em favor daquilo que você tem orado? Aleluia. Começa a se humilhar, começa a orar, começa a buscar a face do Senhor continuamente, que você vai ver o milagre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Também me recorda no livro de Lucas, São Lucas, no capítulo 18, no versículo 1. Ontem mesmo estava falando com a Larissa e com o Gabriel sobre esse versículo concernente à palavra esmorecer, porque aqui o Senhor Jesus, Ele começa falando o dever de orar sempre sem esmorecer, sem desfalecer, sem desistir, aleluia, sem achar que tudo acabou. Não, para Deus sempre haverá uma saída. E Ele começa narrando uma parábola, uma história de uma viúva, em que essa viúva, aleluia, ela já não tinha ninguém por ela, ela não tinha recursos, mas a Bíblia fala que existia um juiz, e ele iníquo, e aquele juiz era muito mau, e a Bíblia relata, ele não temia a homem nenhum, ele não tinha medo de homem algum, mas aquela viúva, ela insistentemente, a Bíblia fala que ela importunava muito aquele juiz, e a Bíblia relata que aquele juiz deu ganha àquela mulher por causa da sua importunação. Aleluia. Sabe, amados, às vezes a gente não quer importunar. Às vezes a gente faz um propósito do Senhor de 3 vezes ao dia. Oramos ao Senhor pela manhã, e quando fala à tarde a gente fala assim: Senhor, tu já sabe. Não, o Senhor sabe, mas Ele quer ver da sua voz, Ele quer ouvir do seu coração. Aleluia, se você continua crendo, se você continua persistindo, se você continua, aleluia, querendo interceder por aquela causa com o mesmo afinco, como aquela viúva intercedeu. E a Bíblia relata ali naquele capítulo 18, mais adiante, que por acaso o Senhor não fará justiça por aqueles filhos teus que clamam a Ele de dia e de noite? Sim, o Senhor depressa lhes fará justiça. Aleluia! E Ele diz assim, aleluia: quando o Filho do Homem vier, por acaso achará fé na terra? A gente desiste muito fácil, a gente deixa de crer muito fácil. Com uma notícia contrária, a gente deixa de crer. Mas ali os crentes poderiam estar pensando: não, ele está com toda a escolta, ele está bem armado, ele está preso ali no cárcere com muitas correntes, com soldados, sentinelas, mas não importa, o nosso Deus pode fazer, e Ele faz. Além é além, irmãos. O Senhor, Ele sempre vai fazer além do que pedimos ou pensamos. Creia nisso, o Senhor sempre vai fazer além. E aí diz a palavra do Senhor, que no versículo 6, que quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentados, com 2 cadeias e sentinelas à porta, e guardavam o cárcere. E aí sobreveio um anjo do Senhor. O que é que sobreveio, irmãos? Um anjo do Senhor. Sobreveio um anjo do Senhor. Aleluia. E uma luz iluminou a prisão. Quando a gente fala de anjo do Senhor, toda vez que eu lembro de anjo do Senhor, eu lembro do Salmo 91. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e o livram. Não é que você tem medo de nada, mas que você teme ao Senhor. Você anda em obediência ao Senhor. Porque quem teme ao Senhor anda em obediência. O Senhor está pronto
para te livrar. E ali diz que um anjo foi enviado e uma luz iluminou aquela prisão. Eu não posso deter a cada detalhe, porque se eu for falar de luz, eu vou entrar em outra mensagem. Mas você sabe que Jesus é a luz do mundo. E aí diz que, tocando do lado de Pedro, e falou assim, e tocou nele, e Pedro se despertou e falou para ele, levanta-te depressa, levanta-te depressa. Pedro o que fez? Obedeceu. Quando o Senhor mandar você se levantar, obedeça. Quando o Senhor falar para você, desperta, se desperte, obedeça. Aleluia. Porque aqui a Bíblia fala que a partir do momento em que Pedro se levantou depressa, as algemas, as cadeias caíram de suas mãos. Aquilo que eu estava aprendendo, Pedro caiu a partir do momento que ele se levantou. E não fique então, aleluia, na mesmice. Não fique então acomodado. Não fique então, aleluia, dizendo assim, no que o Senhor poderá fazer por mim. Se levante, se levante. As algemas vão cair. Aquilo que te prende vai cair. O medo vai desaparecer. Você vai ver a luz te guiando, aleluia, pelo caminho. E diz a palavra do Senhor, aleluia, disse-lhe o anjo, veste a tua roupa e calça as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais, põe a capa e me segue. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quantas das vezes nós estamos tão desapercebidos, não é, que nós não nos cingimos conforme o Senhor requer de nós. Aleluia, andamos de qualquer jeito. Aleluia, quando a gente se levanta, seja o que Deus quiser. Não, o Senhor requer de você um posicionamento. Um posicionamento. Seja a posição que você ter tomado, né? Você saiba que o Senhor é contigo para te livrar. Então, saindo ali, a Bíblia fala que Pedro seguia o anjo, não sabendo que era real. Ele diz assim, o que fazia por meio do anjo parecia-lhe antes uma visão. Pedro estava tão atônico, Pedro estava tomado de uma sensação gostosa, porque às vezes tem hora que a gente sonha, que parece que você está vivenciando aquele sonho, né? Acredito que Pedro acordou e parece que tudo era como um sonho. E aí diz a Bíblia que parecia como uma visão que ele estava vendo acontecendo. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro e davam para a cidade, e qual lhes abriu automaticamente. Quando você pensar que é automático, saiba que é o anjo trabalhando em seu favor. Aleluia! Saiba que é o Senhor trabalhando a seu favor. Não tem nada de mágica, não tem nada, né, sem sentido, não. Foi como automático. Aconteceu. As prisões foram se abrindo uma a uma. E no último, Pedro via o portão se abrindo automaticamente. E saíram enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se apartou dele. Um anjo com uma determinada finalidade. A Bíblia fala que ele foi aqui para aquela rua e ele diz assim, então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Porque o povo queria morte, o povo estava na expectativa que Pedro fosse morto, mas Deus livrou a Pedro naquele dia. Resposta da oração dos crentes, resposta da oração de um povo que se reuniu em determinado lugar para buscar pela vida de Pedro. E a Bíblia fala no versículo 13, quando ele bateu o postigo, porque ele lembrou, né, da casa de mãe de João, né? E ele disse que lá estavam algumas pessoas congregadas e também que estavam orando. E quando ele bateu no postigo do portão, veio uma criada chamada Rode, reconheceu a voz de Pedro
né? É igual como se eu estivesse chamando lá na casa da irmã Alice, né? Malice, sabe quem é, né, Malice? Mas de repente a Malice fica tão feliz, né? Porque eu vou chegar lá na casa dela uma hora, né? Ela vai assim, gente, eu não fiz um café, eu não preparei nada, a pastora Silene está aí. E foi isso que aconteceu com Pedro. A menina ficou tão feliz porque ela estava orando por ele para que ele fosse solto. A menina ficou tão feliz que ela foi anunciar, olha, sabe quem está lá no portão, batendo no portão? Vocês não acreditam. É Pedro que está no portão. Aleluia, glória a Deus. Tão alegre que ela ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar